Meus queridos irmãos, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, e porque ele vive, temor não há. Como bem disse o Beto, o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos orar aqui agora, irmãos, pelo João. João vai nos compartilhar a palavra, né? E nós cremos que é uma palavra muito pertinente para os nossos dias também, não amando o nosso mundo, o nosso tempo presente, mas crendo no nosso futuro eterno. Vamos orar para que seja abundante a graça do Senhor sobre a vida do João e que o Senhor também nos dê ouvidos espirituais para tudo aquilo que Ele quer nos falar, que Ele vai nos falar hoje pela vida do João, que João seja um instrumento nas mãos de Deus aqui para nos transmitir a palavra dEle, no nome de Jesus. Pai querido, nós queremos aqui pedir a graça do Senhor sobre a vida do João na transmissão da Tua palavra, Senhor. Exalta a Tua palavra entre nós e através da vida do João a todos nós. Pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Por favor, libera a graça sobre a vida do João, libera a graça a todos nós ouvintes também, que o Teu Espírito esteja conduzindo o João, conduzindo a mente dele agora, conduzindo a nossa mente também para entendermos a Tua palavra e a Tua vontade. Por favor, Senhor Espírito Santo, usa o João com a Tua graça e, por favor, também dá-nos ouvidos espirituais para entendermos o Teu recado, a Tua palavra a nós nesse tempo juntos aqui. Nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Meu amigo João, que a graça do Senhor seja abundante através da tua vida aí, viu? Nos fale aquilo que o Senhor nos tem colocado no teu coração aí, no nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus queridos irmãos. Boa tarde. Que o Santo Espírito do Senhor nos guie. Nós só temos uma pessoa que é o Mestre e que nos ensina, e somente ele não somente nos ensina, mas ele é capaz de usar a palavra que ele mesmo inspirou para plantá-la em nosso coração, para nos convencer, para falar conosco, para nos admoestar, para nos consolar, para nos confrontar. Esse é o Santo Espírito de Deus. E minha oração, enquanto compartilho essa carga que o Senhor colocou no meu coração, a minha oração interior enquanto te falo, meu clamor a Deus é que o Espírito de Deus nos desperte para esse tempo que vivemos, que nos desperte, que abra os nossos olhos para esse momento que vivemos, de modo que, ainda que vivamos neste mundo, como Paulo fala em 1 Coríntios 7, aqueles que se utilizam do mundo como se dele não usassem em absoluto. Ainda que estando no mundo, que possamos viver com os nossos olhos na eternidade. Amém, meus irmãos? E eu quero começar lembrando com os irmãos, a primeira parte daquilo que quero falar um pouco sobre a importância de nós não amarmos este mundo, de nós tirarmos toda a nossa expectativa, de plantar, de colocar o nosso coração, nossas esperanças nesse mundo. E para isso, não são poucos os textos da Escritura que nos advertem a ter esse cuidado de não amar esse mundo. Um desses textos é o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando o apóstolo diz de forma veemente, como uma advertência à igreja a quem ele estava escrevendo, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma advertência séria de João. E a palavra mundo, usada por João aqui,
significa afazeres mundanos, tudo aquilo com que nós nos ocupamos nesse mundo, conjunto de coisas terrenas, totalidade dos bens terrenos, dotes, riquezas, vantagens, prazeres. Isso tudo é o que está dentro dessa palavra mundo que João diz que nós não devemos amar. Eu me lembrei de um texto escrito por Watchman Nee, onde ele define mundo como qualquer, presta bem atenção nesta definição que o Watchman Nee traz para mundo. Ele diz que mundo é qualquer coisa que apague nossa vida espiritual, nosso fervor e ardor, é tudo aquilo que diminui o nosso zelo em nos relacionar com Deus, é tudo aquilo que de alguma forma impede nosso testemunho diante dos homens. O mundo é tudo aquilo que nos impede de ir ao Senhor. O mundo é uma atmosfera que nos rodeia, sufoca e nos faz secar. É tudo aquilo que desencoraja o coração do homem a amar o Senhor e desejá-lo. Alguns podem dizer, isso aqui não é pecado, mas podem dizer que não é do mundo. Muitas coisas parecem inofensivas, mas elas trabalham contra o nosso desejo de estar mais perto do Senhor e devem ser totalmente rejeitadas pelos cristãos. E eu quero repetir esse último parágrafo do Watchman Nee aqui, dessa palavra do Watchman Nee. Muitas coisas parecem inofensivas, mas elas trabalham contra o nosso desejo de estar mais perto do Senhor e devem ser totalmente rejeitadas pelo cristão. Pensa um pouco agora, cada um de nós, você e eu, pare e pensa um pouco em nossa vida, no que nós temos nos ocupado nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos da nossa vida, e para pensar no que você tem investido tempo, como você tem administrado o tempo que o Senhor tem te dado, e como você tem investido o teu tempo nisso, no que você de fato tem aplicado o teu coração, estas coisas, onde você tem investido tempo, tem investido tua energia, esforço, elas têm te aproximado mais de Deus, têm feito você amar mais a Deus, as coisas que teus olhos têm visto, as coisas que teus ouvidos têm ouvido, têm feito com que você se torne um cristão melhor, têm tornado você mais parecido com Jesus, têm feito com que você ame mais o Senhor. Avalie sobre isso. Enquanto estivermos falando sobre esse tema, não amar o mundo, vá pensando nisso, pense nessas palavras que o Watchman Nee disse aqui. Depois, esse material estará disponibilizado logo em seguida, logo depois desse tempo nosso aqui, será enviado para todos os irmãos, e eu gostaria que você lesse de novo esse texto de Watchman Nee e reflita sobre tua vida e naquilo que você tem investido. Um pouco mais à frente, nós vamos mencionar uma outra frase que eu ouvi de um outro irmão e que nos leva e nos confronta a avaliar como nós temos investido o nosso tempo. Tem um texto, pensando nisso, em como nós temos investido o nosso tempo, o que nós temos feito, como nós temos gerido as coisas que Deus tem nos dado, mesmo os bens, irmãos, emprego, casa, carro, pertences, como nós temos administrado isso? Que tipo de lugar eles ocupam em nossa vida? Pensando nisso, irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, tem uma frase, na verdade são duas frases bem curtas de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 e 20, Paulo fala assim, não apagueis o espírito, ponto. E ele diz mais, não desprezeis profecias. A ideia aqui de apagar o espírito, irmão, se você for pesquisar essa palavra apagar, e o tempo verbal em que ela está na língua original, a ideia não é de um apagar repentino, como quem desliga o botão do fogão e apaga a chama, e corta a alimentação do gás e aquela chama é apagada.
Esse apagar aqui, a ideia do tempo verbal da língua original aqui, a ideia de um apagar contínuo, que vai apagando cada dia, vai apagando gradativamente. Então, quando Paulo está falando aqui, não apagueis o espírito, não está falando de uma forma abrupta, repentina, momentânea, não é? Imediata. Ele está falando de um apagar contínuo. E isso, irmãos, deve nos levar a pensar como nós temos vivido nossa vida, não é? Ele diz: não apagueis o espírito, não desprezeis profecias. E quando ele está falando não desprezar profecias aqui, é aquilo que é toda a verdade da Escritura para nós, toda a advertência da Escritura para nós, que é trazida para nós, e como uma profecia, como uma palavra profética, como uma advertência do Senhor, para nos manter alertas, para nos manter em estado de alerta. Então ele diz: não apague o espírito, ele diz: não despreze profecias. Em Hebreus, um texto que combina com esse, que traz a mesma advertência do Senhor, é o texto de Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13, quando o autor de Hebreus diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Sabe aquela dificuldade, às vezes, de perdoar alguém, de se aproximar de alguém, de pedir perdão, de perdoar ou pedir perdão? Aquele tempo onde você permite que teu coração se endureça, se feche. Isso nos afasta de Deus. Isso faz com que nós apaguemos o espírito. Então ele diz: tenha cuidado, meu irmão. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele vai nos esfriando. É como quando nós colocamos algum alimento no freezer. Você coloca ele no freezer, ele, com o passar do tempo ali, ele vai se petrificando, vai endurecendo, vai esfriando, vai congelando. Isso é um processo, não é algo que acontece abruptamente. É um processo de esfriamento contínuo. Há uma palavra de Jesus, dentre tantas advertências de Jesus nos evangelhos, há uma palavra de Jesus que sempre que eu leio produz um impacto muito forte no meu coração. É uma frase bem pequena de Jesus. Jesus está falando dos últimos dias, está falando dos sinais que precederiam sua vinda, e no meio, e ele está falando como as pessoas estariam vivendo naquele tempo que precederia sua vinda. No capítulo 17 de Lucas, versículo 32, Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus nos deu essa advertência? E lembra que essa advertência ela está inserida num contexto de sinais dos últimos dias. Nos dias de sua vinda, os homens estariam vivendo completamente absorvidos pelos afazeres diários, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, edificando. Mas alguém pode perguntar, né? Há algum pecado nisso? Irmãos, absolutamente não. Estas coisas, mas há algum momento em que estas coisas, esses afazeres diários, podem se tornar pecado em nossa vida? Eu creio, irmãos, que estas coisas só se tornam pecado em nossa vida quando elas se constituem nos únicos valores de nossa vida. Todos os valores. Lembremos da mulher de Ló. Vamos fazer como Jesus disse. Lembremos da mulher de Ló. Então, quando estas coisas se tornam pecado? Quando elas se constituem nos únicos valores da nossa vida. Quando elas definem nossa vida. Irmãos, lembrando da mulher de Ló, todos os valores desta mulher, tudo aquilo que ela considerava importante, foi destruído junto com Sodoma. Certa vez,
eu ouvi de um irmão. Eu não me lembro exatamente que irmão foi, mas essa frase me impactou e está gravada até hoje no meu coração. Ele disse assim: até onde vão seus planos e projetos? Eles têm valor eterno ou eles terminam no túmulo, no dia da sua morte? Meus irmãos, pensa nos planos e projetos que você tem feito para daqui 1 ano, daqui 10 anos. Pensa nos teus planos e projetos. Estes planos e projetos, meus irmãos, têm valor eterno ou eles vão terminar no dia da sua morte, terminam no túmulo? Isso é para nós pensarmos que tipo de plano, que tipo de projeto nós temos criado, nós temos investido tempo. Avaliemos bem as coisas onde nós, irmãos, temos investido esforço e tempo. Aquela palavra de Jesus em Lucas 21:34, eu me lembro de ter lido com os irmãos quando o Hélio ministrou. Antes da ministração do Hélio, eu comecei o nosso encontro sábado passado lendo esse texto. E eu creio que ele é muito próprio para os dias que nós estamos vivendo. O Hélio começou no começo da live, o Hélio mencionou isso, o momento que nós estamos vivendo, é um tanto de informação, de notícia, de informação e, em alguns casos, mais desinformação do que informação. Então, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo. E eu quero aqui falar em nome de meus companheiros aqui, irmãos, tomemos muito cuidado com os jornais que temos visto, com esses jornais que trazem alarme, medo, pavor, terror. Corre disso. Desliga a televisão, vá orar, vá ler a palavra, mas não gasta tempo vendo esse tipo de notícia que traz terror. Nós cremos que um dos campos de atuação, ou talvez, se não o maior campo de atuação das obras das trevas, é o medo, o terror. Ele trabalha, o Satanás sempre trabalha com o medo. E graças a Deus que a palavra do Senhor diz que ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de temor, de intrepidez. Foi este espírito que o Senhor nos deu. Então, irmãos, que esse espírito de terror, de medo que tem assolado as pessoas que estão sem Deus, que não têm esperança, a única esperança que tem está nesse mundo aqui, são comparados à mulher de Ló, todos os valores deles estão nesse mundo. E por isso essa gente está desesperada, porque todos os valores deles estão neste mundo. Por que nós podemos, no meio dessa tribulação, desse sofrimento todo, por que nós podemos ter paz? Porque nossos valores, irmãos, não estão nesse mundo. Não devem estar nesse mundo. E Lucas, eu quero ler novamente com vocês, Lucas 21:34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Lembra que na semana passada, falando desse texto, tem uma palavra aqui que é uma palavra assim um tanto quanto estranha, até no vocabulário, na forma como ela foi traduzida, que é a palavra orgia, que tem um viés sexual, no entendimento geral. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de nada que envolva a vida sexual. Quando ele está usando a palavra orgia aqui, a palavra orgia aqui tem um sentido de espírito de festa, aquele poder que a festa tem de nos entorpecer, de nos deixar distraídos. Haja visto quando você está numa festa, normalmente, né, irmãos? Normalmente nós não nos lembramos de quem está hospitalizado, de quem está em estado terminal. Nós não nos lembramos de quem está no velório e está ali velando um ente querido. Nós não nos lembramos. Por quê? Porque a festa ela tem esse poder de tomar nossa atenção, nossas emoções e nos fazer concentrar só naquele momento. E é disso que Jesus está falando. Quando ele usa a palavra orgia, aqui ele está falando desse espírito de entorpecimento, esse espírito de festa. Tanto é que uma outra tradução, ele captou melhor essa ideia do texto, dessa palavra no original. Ele diz assim, uma outra tradução:
Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Lembra que quando Jesus está falando, lembrai-vos da mulher de Ló, ele fala, ele menciona isso, esse alerta, lembra-te da mulher de Ló, ele menciona num contexto onde as pessoas estavam fazendo o quê? Vendendo, comprando. Irmãos, e comprar e vender é bom? É. Quem que não está planejando? Eu mesmo estou planejando vender meu apartamento para comprar outro. Quantos estão planejando fazer isso? Quantos estão planejando ter o primeiro imóvel? Quantos estão planejando comprar um carro, comprar um computador, sei lá o quê? Isso não é ruim em si mesmo, mas isso nós temos que cuidar para que isso não ocupe no nosso coração esses afazeres, essas preocupações desse mundo, para que elas não ocupem no nosso coração um lugar indevido. Então ele diz, fiquem atentos, não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, se você se perder nisso, se você se permitir que a sua esperança se perca, ou seja, pior que isso, que a sua esperança se torne nisso, que seja somente isso, festas, bebidas e compras, aquele dia vai pegar vocês de surpresa, como uma armadilha. Ela virá sobre todos, em toda parte, e de uma só vez. Por isso, não durmam no ponto, traz essa tradução. Ainda uma outra, diz assim, vigiem, para que a minha vinda súbita não vos apanhe desprevenidos. Qual era a situação daquela gente que Jesus está profetizando os dias que antecederiam sua vinda? Eles estavam comprando, vendendo, casando, edificando. Agora, isso exerceu sobre eles um poder tal que os deixou desprevenidos. Irmãos, ainda que nós tenhamos que fazer todas estas coisas, o que Jesus está nos dizendo é que estas coisas não nos podem deixar desprevenidos, não podem nos fazer criar raízes neste mundo e amar este mundo. Não permitam, vigiem, não permitam para que a minha vinda súbita não vos apanhe desprevenidos. Que eu não vos encontre vivendo descuidados. Olha a palavra que diz, como traduz aqui. Obcecados com o comer e viver bem, ocupados com os problemas desta vida, como todo o resto do mundo. Você está preocupado com o que está acontecendo no mundo hoje? Lamentavelmente, tragicamente, milhares de pessoas estão morrendo ao redor do mundo. Mas mesmo isso, irmãos, não podem tomar o nosso coração e deixar que esses problemas da vida ocupem no nosso coração e nos encher de terror e pavor, e essas coisas ocupem no nosso lugar, ocupem no nosso coração um lugar onde Jesus seja excluído, onde Jesus deixe de ser o primeiro. Eu quero me lembrar aqui junto com vocês, há uma célebre e impactante frase de Jonathan Edwards. Ele diz, ó Deus, ela é bem conhecida por todos nós, inclusive o querido irmão Leonardo Ravenhill, numa de suas ministrações, ele cita essa frase de Jonathan Edwards. Jonathan diz assim, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Irmãos, o que esse irmão quis dizer, o que esse irmão está nos falando com uma frase dessa, ele está dizendo, deixe de colocar teus olhos nesse mundo, que teus olhos estejam na eternidade, que a eternidade esteja gravada em teus olhos, que você viva em função daquilo que tem valor eterno, é isso que está por trás disso, que você não viva tendo diante dos seus olhos somente aquilo que é desse mundo, que você não valorize somente as coisas deste mundo, que você valorize como cristão, que você valorize fundamentalmente aquilo que tem valor eterno, aquilo que é eterno. Em 2 Coríntios 4,18, Paulo diz exatamente isso.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Por que nós temos que ter os nossos olhos? Por que nós precisamos gravar a eternidade nos nossos olhos? Porque aquilo que nós não podemos ver tem valor eterno. Não são passageiras, são eternas. E aquilo que nós só podemos tocar, elas são passageiras e vão se acabar aqui. Em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3, Paulo diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. E por que eu tenho que viver assim? Porque eu já morri e a minha vida, a tua vida, está escondida com Cristo em Deus. Pense nas coisas do alto. Amém? Busque as coisas do alto. Em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21, Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Por quê? Jesus diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O meu coração, ele vai ser colocado naquilo que eu considero o meu maior tesouro. Se teu maior tesouro for teu emprego, se teu maior tesouro for tua esposa, teu marido, teus filhos, teus pais, teu coração vai estar aí. Se teu maior tesouro for tua casa, os teus bens, as coisas que você tem, ainda, irmãos, é claro, por favor, nós não podemos ser irresponsáveis com as coisas que Deus tem nos dado, com casa, com carro, com bens que Deus tem nos dado. Não podemos ser inconsequentes com essas coisas. Mas tampouco a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que nós temos que colocar nelas o nosso coração. Administremos e sejamos gratos a Deus pelas coisas que Deus nos deu, mas não coloquemos nela o nosso coração. Que saibamos bem aonde investir o nosso coração. Por quê? Porque aquilo que for o meu tesouro, é ali que meu coração vai estar. Lamentavelmente, irmãos, a igreja, ela segue hoje, nós estamos vivendo o tempo, dentre os sinais que Jesus disse da sua vinda, Jesus falou que haveria um tempo de apostasia da igreja. E nós estamos crendo que a igreja está entrando nesse tempo de apostasia, de esfriamento da fé, de desvalorização das coisas eternas. E tudo isso porque também, a maior parte do conteúdo das pregações dos dias de hoje, dá uma olhada, meus irmãos. Não, faz o seguinte, não dá uma olhada, não. Acredite no que eu estou te dizendo. Não perca teu tempo com isso, não. Acredite no que teus pastores falam quando eles dizem para vocês assim, ó, não gaste teu tempo vendo pregação de quem você não conhece, porque vai ser perda de tempo. Sim, se sente para ouvir uma palavra de Deus de um irmão que você conhece, de irmãos que nós conhecemos, que indicamos e que são do nosso círculo de relacionamento. Por quê? Porque, lamentavelmente, a maior parte do conteúdo das pregações nos dias de hoje está comprometida e impregnada de valores terrenos. O evangelho pregado é o evangelho das facilidades, das bênçãos. E, infelizmente, um evangelho sem cruz. Nós estamos acredite, irmãos, que eu nunca imaginei que eu ia viver para ver isso. Nós estamos na era dos pastores coaching, os gurus de autoajuda, meninos, neófitos, que não deveriam nem levar esse nome, porque a Bíblia diz que a pessoa que almeja o episcopado, dentre as qualificações que ele deve ter, ele não pode ser neófito. E você vê meninos na fé, levando esse nome de pastores, e são hoje conhecidos nas mídias por esses pastores coaching.
mas são gente experiente, inexperiente, neófitos, que não têm a menor condição. Mais loucos do que eles são aqueles sobre quem foram aqueles que impuseram as mãos neles. Mais lunáticos do que eles mesmos são aqueles que impuseram as mãos sobre eles. Vivemos essa era dos pastores coaching, os gurus, que são, na verdade, gurus de autoajuda. Eles pregam, o que essa gente está pregando? O que esses meninos estão pregando? Eles estão pregando exatamente o que o povo quer ouvir. Não se fala mais de Jesus. Verdades eternas como santificação, consagração estão sendo abolidas, tendo em vista, e tudo por causa do bem-estar do homem. Apresentam um Deus que tudo faz e nada pede. Um Deus submisso e refém do homem. Um Deus que existe apenas para atender às exigências e determinações do homem. Aceitam um Salvador, mas rejeitam um Senhor. Querem a salvação, mas rejeitam a cruz. As palavras do profeta Jeremias definem muito bem esta geração de cristãos. Em Jeremias, capítulo 6, versículos 13 e 14, palavra dura do Senhor, mas palavra do Senhor. O que importa é que é palavra do Senhor e tão ausente dos púlpitos de hoje. Lamentavelmente, quando nós deveríamos ter atrás dos púlpitos de hoje, deveríamos ter profetas pregando não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. Homens que denunciam o pecado, homens que falam a verdade, homens que se utilizam de pregação expositiva. E quando eu me refiro à pregação expositiva, não é baseada em livros, mas é baseada na palavra de Deus, naquilo que a Escritura diz, não em argumentações e elucubrações humanas, mas na palavra de Deus. Deveríamos ter verdadeiros profetas atrás desses púlpitos. Jeremias 6, versículos 13 e 14, ele diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A Igreja de Jesus, pastores, eu falo a vocês, irmãos, mas se tiver pastores me ouvindo, eu quero dizer uma coisa a vocês. Pastores, preguem a palavra de Deus. Eu não sou capaz, você não é capaz, como ministros do Evangelho, nós não somos capazes de fazer alguém amar a Deus. Mas eu posso sim, você pode sim pregar a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai fazer o povo de Deus amar a palavra de Deus, amar a Deus. O que acontecia com esses profetas de quem Jeremias está se referindo? Essa gente não pregava aquilo que o povo estava precisando ouvir. Eles estavam pregando aquilo que o povo queria ouvir. E o Senhor está dizendo aqui, por intermédio de Jeremias, que esse tipo de pregação, quando eu prego o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou curando superficialmente a ferida. Se eu quero levar a igreja, se eu quero cooperar com o Espírito Santo para que a igreja deixe de amar o mundo e ame mais a Deus, eu tenho que falar de valores eternos, eu não tenho que falar de valores terrenos. Nós temos que defender os valores eternos e não defender valores terrenos. Não só a pregação, irmãos, está infectada, está influenciada, impregnada de valores terrenos. As músicas de hoje, cantadas na igreja, de modo geral, com raríssimas exceções, estão impregnadas de valores terrenos. Os hinos cantados foram influenciados pelo apego às coisas desta vida. As letras de boa parte das músicas cantadas pela igreja evangélica hoje falam da importância de lutarmos pela vitória e pela bênção. E quando nós vamos investigar a origem de tais expressões, nós nos damos conta de que se referem
não a conquistas eternas, não a conquistas de bens eternos, celestiais. Nós nos damos conta que se referem a vitórias e a conquistas de coisas dessa vida. O que eles chamam de vitória é adquirir a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, o salário dos sonhos, principalmente. Quanta diferença, irmãos, quando nós comparamos com os hinos antigos que eram cantados pela igreja do passado. E eu quero aqui, irmãos, por favor, quando eu tenho um Beto me ouvindo aqui, por favor, irmãos, imagina que é o Beto que está cantando, tá? Mas é o João que está cantando. Eu vou me arriscar a cantar esse hino com vocês aqui. Eu prometo que serão poucas estrofes, mas é um hino maravilhoso. Presta atenção, mais do que na minha voz, mas presta atenção na letra deste hino. Alguns aqui, que são meus contemporâneos, vão se lembrar muito bem deste hino. O Elião vai lembrar deste hino. O hino diz assim: a pátria abençoada vou, ansioso peregrino sou, em busca do feliz lugar no qual eu hei de descansar. Ó bela terra de esplendor, querida herança do Senhor. Olhando vejo além do mar, que em breve eu hei de atravessar. A linda praia perenal, querido lar celestial. Quanta ausência, irmãos, de hinos que falem do nosso lar celestial, que falem e que nos tragam canções que nós ouvimos e que nos trazem saudades do céu. Essa semana, um irmão querido me mandou um hino, o hino, ele canta o Salmo 142. Como fui abençoado por este hino. É cantado por um coral, que não me lembro agora de que lugar. Ele canta o Salmo 142. Que coisa linda! É aquela música aquele hino que você ouve e te dá vontade de orar, te dá vontade de ir para o céu, te lembra o céu. E como nós precisamos de cânticos assim, irmãos. Irmãos, nós precisamos tirar nosso coração desse mundo e começar a pensar, irmãos, e nos preparar. Toda essa situação que tem acontecido, que está nos rodeando hoje, tem que nos levar, irmãos, tem que nos confrontar assim como nós temos vivido. Aproveite esse tempo, meu irmão, minha irmã, aproveite esse tempo para se autoavaliar, para ir diante de Deus e avaliar teus planos, teus projetos, se eles têm valor eterno. Invista naquilo que tem valor eterno, invista naquilo que te faz amar, não este mundo, mas que te faz amar o céu e querer ir para lá. Continuando aqui, amados, quando nós confrontamos os nossos dias com outros períodos da história da igreja, podemos concluir que nunca foi tão fácil professar a fé cristã como agora. Porém, toda esta facilidade não foi capaz, irmãos, não tem sido capaz de nos tornar cristãos melhores. Um determinado irmão disse que o grande inimigo da igreja que se encontra nos países livres, o grande inimigo dela é a sua liberdade. Ela é essa liberdade que temos, irmãos, aqui, desse lado do oceano. Ela é responsável por estarmos tão apegados a este mundo. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, eu quero ir adiante aqui, dando graças a Deus por um ingrediente que Deus sempre adicionou à história do seu povo. Deus sempre permitiu que esse ingrediente fosse adicionado à história do seu povo. Esse ingrediente, o nome dele se chama tribulação e sofrimento. E a tribulação e sofrimento, ele tem um valor, ele tem um poder pedagógico. No terceiro século,
pouquinho de história aqui. No terceiro século, a igreja vinha sofrendo duramente com as perseguições investidas do Império Romano. Mas, apesar de toda a perseguição sofrida pela igreja, ela seguia firme, edificando-se e crescendo em número. Todo esse quadro de bênção mudou completamente com a conversão ou com a suposta conversão do imperador Constantino. O cristianismo, de perseguido, passou a ser a religião oficial do império. E agora, ser cristão era uma questão de estar na moda. Os cristãos passaram a desfrutar de grandes privilégios e benefícios. Em pouco tempo, nos mostra a história que a igreja mergulhou numa profunda escuridão espiritual que perdurou por toda a Idade Média. Mais tarde, Deus levantaria homens como Francisco de Assis, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, que despertariam a igreja de seu sono espiritual, culminando na reforma protestante. Essa experiência, irmãos, na história da igreja, nos mostra pelo menos duas verdades. A ausência de perseguição e sofrimento afastam a igreja da comunhão com o Senhor. Estes dois ingredientes, tribulação e sofrimento, eles têm o poder de santificar a igreja e fazem com que ela se multiplique. Ao contrário do que parece, a tribulação e sofrimento nos fortalece, nos traz para perto do Senhor e faz com que nós nos multipliquemos. Vejamos alguns textos. A Escritura, há inúmeros textos. E nós podemos dizer, irmãos, seguramente nós podemos dizer que em toda a história do povo de Deus, desde o Velho Testamento até aqui, até o Novo Testamento, a igreja sempre teve em sua história esse ingrediente: tribulação, perseguição, sofrimento. Em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 5, o Senhor diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, olha o que diz, ele te humilhou e te deixou ter fome. Pregadores da prosperidade, Deus deixou o povo ter fome. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Irmãos, o bom, a bênção do sofrimento, da dificuldade pela qual nós passamos, o bom é saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor, nesse tempo, o Senhor revela coisas que estão no nosso coração que nem nós sabíamos, debilidades da nossa vida, fragilidades. O William e o Hélio vão se lembrar dessa frase de um irmão que conhecemos há uns anos atrás. Esse irmão dizia assim, que as pressões exteriores, a pressão exterior, revelava o que está no coração. Esse irmão se chamava Stan Abbott. As pressões externas revelam o que está no coração. Nós podemos dizer com segurança, irmãos, que as tribulações, que o sofrimento vão revelar o que está no meu coração, o que está no teu coração. O sofrimento, as dificuldades, elas vão mostrar, mais cedo ou mais tarde, que tipo de cristão nós somos. Então, irmãos, e o Senhor sempre permitiu isso. É um ingrediente fundamental. Ainda no Salmo 119, versículo 71, olha o que diz o salmista. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom
ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler 2 Coríntios 4, de 7 a 11, e depois do 16 ao 18. Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós podemos dizer com certeza que uma das coisas que Deus quer, quando Ele permite o sofrimento, e perseguição e tribulação sobre a nossa vida, Ele quer que a vida de Jesus seja manifesta em nossa carne. O versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, eu tenho para mim aqui que Paulo foi muito generoso quando ele falou de leve e momentânea tribulação, porque quando nós lemos o que Paulo está chamando de leve e momentânea tribulação, Paulo estava falando de naufrágios, Paulo estava falando de açoites, Paulo estava falando de perigos entre falsos irmãos. É disso que Paulo estava falando. Paulo não estava falando de 2 meses dentro de casa, comendo e bebendo. Ele não estava falando disso. Então, irmãos, sinceramente, por favor, me perdoem. Eu não sei se nós podemos chamar esse tempo pelo qual nós estamos passando, não sei se nós podemos chamar de sofrimento. É claro, por favor, eu sei que tem gente perdendo emprego, eu sei que tem gente adoecendo, eu sei que tem gente morrendo. E que Deus use, irmãos, que Deus use, sim, de fato e de verdade, essa nossa leve e momentânea tribulação. Deus use isso na nossa vida para nos aproximar mais dele. Irmãos, Deus não está permitindo. O bom de tudo isso que nós estamos passando é que Deus tem permitido. O que Deus tem permitido para revelar coisas na nossa vida, aonde está meu coração, aonde está teu coração. Nós sabemos que Deus tem permitido toda essa situação. Tem a marca da permissão de Deus. Agora, que você, sabendo disso, que tem a permissão de Deus por trás de tudo que está acontecendo, não se deixe tomar pelo medo, não se deixe tomar pelo terror. Descanse teu coração no Senhor e vá continuamente diante do Senhor e pergunte ao Senhor: Senhor, o que tu queres me ensinar com esse tempo? Senhor, o que o Senhor quer que eu reavalie na minha vida? Quais áreas da minha vida, Senhor, o Senhor quer fazer mudanças, o Senhor quer fazer ajustes ou uma completa transformação na minha vida? Por isso, voltando para o versículo 16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, o texto que nós acabamos de ler, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são passageiras e as que se não veem são eternas. Em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7 ao versículo 11, o apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora,
o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter, guarda isso, meu irmão, minha irmã, consolo do Senhor para ti e para mim. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o maior exemplo, irmãos, o maior exemplo de suportar sofrimento e de ser grato a Deus pelo sofrimento é o nosso querido Jesus. Em Hebreus, tem pelo menos 2 textos. Eu quero ler Hebreus 2:10 e depois, em seguida, o capítulo 5, versículo 8 e 9. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Meu querido irmão, Jesus, o verbo feito carne, ele precisou ser aperfeiçoado. E o que Deus usou, o que Deus o Pai usou para aperfeiçoar o verbo encarnado? Ele usou o sofrimento. E tu acha que vai ser diferente comigo e com você? Se Jesus precisou passar por sofrimento para ser aperfeiçoado, meu irmão, minha irmã, muito provavelmente, com certeza, para não dizer, você e eu iremos passar por sofrimento. Nós sabemos, por aquilo que temos aprendido hoje, dos sinais que vão se cumprir até a vinda de Jesus, um deles será 3 anos e meio de perseguição. Nesse tempo, Deus vai purificar seu povo. E hoje, com o que nós estamos, isso que nós estamos passando hoje, irmãos, que isso, irmãos, seja por Deus na nossa vida como um teste para a tribulação que virá no futuro. E que você e eu, irmãos, durante esse teste, nós sejamos aprovados por Deus. Amém? Capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O verbo eterno, o verbo feito carne, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Como é que você e eu vamos aprender a obedecer, se não pelo sofrimento? Graças a Deus, irmãos, que nós possamos, que o nosso coração mude de tal maneira, que possamos, que o nosso coração se desapegue desse mundo de tal maneira, que nós possamos, irmãos, de fato e de verdade, bendizer a Deus por tribulação e sofrimento. Amém? Eu creio que talvez isso não seja possível de forma tão geral no meio da igreja, porque, lamentavelmente, nós ainda estamos muito apegados a este mundo. Por isso, porque nós estamos acostumados com o conforto, e o sofrimento ainda nos incomoda. E o sofrimento, irmãos, para esses cristãos do primeiro século, era a comida deles. Isso fazia parte da vida deles. Aquilo não os incomodava, não os tirava da presença de Deus. Eles podiam dar graças a Deus no meio de sofrimentos. Que o Senhor nos leve, que o Senhor nos faça, que toda essa situação pela qual nós temos passado, e por aquilo que ainda nós vamos passar, que sejamos aprovados nesse tempo, para que tenhamos condição de passar pela tribulação que vem. Que esse tempo seja um tempo onde nosso coração seja aprovado para desapegar deste mundo e podemos bem dizer a Deus por lutas e dificuldades. Amém? Falemos, eu quero concluir aqui falando de nossa pátria celestial. Deixemos de amar esse mundo, nos desapeguemos deste mundo, e é certo que Deus usará para desapegar o nosso coração deste mundo. Deus vai usar o sofrimento para fazer com que nós deixemos de amar esse mundo. E agora, irmãos, falemos, nos lembremos aqui
da nossa pátria celestial. Jesus, irmãos, quando estava orando pelos discípulos, em João 17:16, ele disse: eles não são do mundo. Apesar da igreja ter sido colocada no mundo, ela não faz parte dele. Sua natureza é espiritual. Em sua primeira carta, Pedro, ele insiste com os irmãos, primeira carta de Pedro, 1 Pedro 2:11, Pedro insiste com os irmãos quanto ao fato deles serem estrangeiros e peregrinos neste mundo. Você sabe como é que o dicionário define peregrino? Por incrível que pareça, o dicionário define peregrino como aquele que está nesta vida para passar a eterna. Este é o peregrino. Nós somos peregrinos, irmãos. Nós somos estrangeiros. E eu creio que Deus está usando todas essas coisas, esse teste que Deus está fazendo conosco agora por esse tempo. Por favor, estou chamando teste, por favor, isso é entre aspas, isso é um parecer meu, nosso, de alguns irmãos, e temos que pedir a Deus, né, para que nós não sejamos reprovados nesse teste. Mas o objetivo de Deus é nos preparar para aquilo que há de vir, é fazer com que o nosso coração, com que os nossos olhos sejam colocados naquilo que tem valor eterno, a nossa pátria celestial. Nossa pátria, irmãos, não é esse mundo. E eu creio, irmãos, que o sofrimento ele vai cooperar, ele é um instrumento de Deus para desarraigar o nosso coração, para tirar as raízes do nosso coração deste mundo. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está nos céus. Hebreus 10, versículo 34 e 35, diz assim: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus, sabendo que vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Amém? Porque Paulo, o autor de Hebreus está dizendo, supostamente pode ter sido Paulo, né? Mas nós não sabemos. O que sabemos, o que nós costumamos dizer é que o autor de Hebreus, que pode ter sido Paulo ou não, ele está dizendo: vocês se compadeceram das minhas prisões e com alegria, vocês permitiram que os bens de vocês foram tirados. E quando, irmãos, os bens desses irmãos foram tirados? Durante lutas e perseguições. Durante perseguições, a igreja teve o espólio, o roubo, o confisco de seus bens. E a igreja não se incomodou com isso. A igreja ficou bem, ficou firme. Ela não foi como a mulher de Ló. Por que a mulher de Ló ficou mal e olhou para trás? Porque ela se lembrou de tudo que ela estava deixando em Sodoma. Esses irmãos aqui, que o autor de Hebreus está dizendo, que eles com alegria permitiram o roubo de seus bens. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham uma possessão melhor e permanente nos céus, um galardão superior. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Meu irmão, sabe aquela herança que você recebeu ou vai receber, ou aquela herança que você tem expectativa de receber nesse mundo? Claro que é sempre bom uma herança, mas nunca te esqueça. Nunca coloque o teu coração nessa herança. Saiba, meu irmão, que Deus tem uma herança, porque essa herança que você recebeu ou vai receber, essa herança ela é corruptível e é uma herança não incontaminável,
ela é contaminável, ela murcha. Saiba, receba essa herança e agradeça a Deus por essa herança que você recebeu ou vai receber. Seja grato a Deus e administre segundo Deus. Seja responsável, mas saiba que você não pode colocar o coração nessa herança. Coloque teu coração nessa herança incorruptível e incontaminável, que não pode murchar, que está guardada para mim e para você nos céus. Amém? Aleluia. Hebreus, eu estou finalizando aqui. Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16, falando daqueles homens e mulheres que morreram pela fé. Falando deles, o autor de Hebreus diz: todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, falando lá do Egito, de onde eles saíram. Mas agora, eles não estão pensando no Egito. E tão pouco estão pensando em Jerusalém, que a geração deles herdou depois, onde emanava leite e mel. Eles agora não estão preocupados com essa cidade, mas agora eles desejam uma pátria melhor, não deste mundo, uma pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém. Uma outra frase do Watchman, ele diz assim, que nós precisamos desconfiar de tudo que nos faz amar este mundo. Você recebeu algo, você tem algo, mas você, nesse tempo aí, aquilo que Deus tem falado com você nesse tempo, uma das coisas que Deus quer te falar ou pode estar te falando é que teu coração está se apegando a esse mundo. Por aquilo que você recebeu, por aquilo que você tem, por aquilo que você tem adquirido, por aquilo que, pela graça de Deus, graças a Deus, Ele te deu, você adquiriu isso, mas isso pode estar ocupando um lugar indevido no teu coração. O Watchman diz o seguinte: desconfie disso. Desconfie de tudo o que nos faz amar este mundo e querer continuar aqui. Administremos os bens que nós temos, mas olhemos para eles apenas como mordomos. Não coloquemos nosso coração neles. Amém? Hebreus 13, 14 diz assim: porque não temos aqui cidade permanente. Aleluia! Irmãos, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Esta não é a nossa cidade. Amém? E por fim, 2 Coríntios 5, do versículo 1 ao versículo 8. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feitas por mãos, eterno nos céus. De repente você pode ter uma casa que você fala assim, bom, não é bem essa casa que eu gostaria de ter. Eu quero te dizer, irmão, minha irmã, meu irmão, tem uma casa muito melhor para você. De repente você não está feliz com a casa que você mora, saiba que Deus tem uma casa. E a sua casa está precisando de reformas, está precisando e você não tem condição de fazer, saiba que Deus tem para você uma casa, uma morada eterna nos céus. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, nos livrar desse corpo e receber um corpo novo dado pelo Senhor na sua vinda. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora,
quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ele nos deu o Espírito como penhor. O Espírito que habita em nós, irmãos, é o penhor, é a garantia de que nós vamos receber esta herança. Amém? Por isto, versículo 6, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Meu irmão, irmã, que seja este o desejo do teu coração, o desejo do meu coração, de deixar esse corpo, de deixar esse mundo, de deixar os valores, este mundo com seus valores, e de que esse tempo pelo qual o Senhor está nos permitindo passar seja um tempo em que Deus mude nossos valores e coloque nossos valores naquilo que realmente é eterno. Os valores que Ele estabeleceu, os valores eternos, que não estejam neste mundo, que não amemos este mundo. Sabe por quê? Porque nós temos uma pátria celestial. Amém, meus irmãos? Querido Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder repartir com meus irmãos e irmãs esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Não é uma palavra minha, eu creio que é uma palavra do Senhor. E eu peço, Senhor, como palavra do Senhor, que o Senhor plante, grave por meio do teu Espírito no coração de meus irmãos. E que nesse tempo, cada um deles, na medida que de cada um, eu não sei qual é a situação de cada irmão, de cada irmã, e como essa palavra vai encontrar, que tipo de coração essa palavra vai encontrar, mas eu quero te pedir, Senhor, que por meio do teu Espírito, o Senhor coloque a justa medida no coração de cada um deles. Se há necessidade, Senhor, de uma completa mudança, faz isso. Se há necessidade de reavaliação de valores, faz isso. Se há necessidade, Senhor, de gratidão no meio de dificuldades, faz isso, Senhor, por favor. Se há necessidade, Senhor, de tirar os olhos daquilo que é passageiro e transitório e colocar naquilo que é eterno, faz isso, Senhor, por favor. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém.